Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam estudando muito, que vocês estejam se dedicando muito para a escrita. Por que eu vou falar agora, nessa videoaula, interessa para vocês. Vocês sabem que nós estamos falando de redação desde o início do curso, que eu estou dando muitas dicas de como vocês podem melhorar a escrita de vocês, as nossas correções de redação. E agora nós vamos falar daquilo que vale 200 pontos na avaliação da redação do Enem. Olhem comigo qual é o tópico de agora. Nós vamos falar de proposta de intervenção na redação do Enem. A proposta de intervenção, gente, ela é cobrada na última competência. Olha aqui, ó. A competência número 5, ela vai dizer que vocês devem apresentar uma proposta de intervenção, ou seja, pelo menos uma ação para resolver o problema, e tem que estar relacionado ao problema que vocês abordaram no texto, ou seja, não apenas só ao tema, e ela ainda tem que respeitar os direitos humanos. Aí, pergunta básica, gente, se vocês apresentarem uma proposta que diz respeito aos direitos humanos, vocês vão zerar a redação? Não, vocês não zeram, mas vocês perdem 200 pontos. Então, cuidem para vocês não ferirem os direitos humanos quando vocês apresentarem uma situação, problema na redação de vocês. Gente, olhem só. Toda vez que a gente tem um tema de redação, a partir daquele tema nós vamos fazer uma interpretação que vai apontar que aquele tema apresenta problema. Por exemplo, se o tema é intolerância religiosa, tem que dizer que a intolerância religiosa decorre disso, daquilo. Se o tema é manipulação de dados na internet, tem que dizer que isso acarreta insegurança jurídica, que isso faz com que as pessoas percam a sua privacidade na internet. Se o tema, por exemplo, é desafio da educação de surdos, eu tenho que entender que um dos problemas da educação dos surdos é que eles não têm escola adequada para eles e muito menos condições de empregabilidade, porque a sua formação é precária. Então, todo tema permite que a gente elenque dentro dele situações problema. E a proposta de intervenção, ela deve responder à situação problema. Olhem comigo ali o conceito de proposta de intervenção. Ela consiste na proposição de ação capaz de resolver a situação problema abordada no texto. Aí ela tem que ser articulada ao que a gente escreveu antes, ela precisa ser detalhada, ela precisa conversar com todos os parágrafos anteriores que nós registramos na redação e, claro, ela precisa ser também atenta aos direitos humanos. E aí, o que vocês têm que gravar? Que para uma proposta de intervenção ser completa, ela tem que apresentar 4 elementos mais detalhamento. Olhem comigo na tela o que são esses 4 elementos. Ela tem que deixar muito clara na sua redação o que vocês estão propondo para resolver o problema. Essa ação sempre começa com verbo. Deve-se investir, deve-se punir, deve-se ampliar a lei, deve-se criar campanha, deve-se educar as pessoas para tal coisa. Sempre um verbo indica uma ação. Criar, punir, impor, construir, investir, examinar. E aí, sempre quem é que vai fazer a ação tem que estar indicado no texto. O Estado, a sociedade, a família, os pais, os promotores da justiça, os legisladores devem fazer tal coisa. Então, sempre tem que ter a marca do agente, que é um agente social, que pode ser um agente da sociedade civil, uma instituição não governamental que vai ser capaz, que tem o poder, que tem a tarefa de resolver aquela situação, problema, a partir das suas ações. Aí, voltemos aqui que nós temos mais um terceiro elemento. Qual é? Eu tenho que indicar quais são os meios para resolver aquela situação problema, ou seja, de que forma aquela ação vai ser respondida, ou de que forma aquela ação vai ser executada. E, por fim, eu tenho que deixar claro para que aquela ação serve. Em outras palavras, gente, nós temos que dizer quem é o agente da ação, ou seja, aquele que faz. Eu tenho que deixar claro a ação, o meio de execução e a finalidade. Esses aqui são os 4 elementos obrigatórios da proposta de intervenção. Esses 4 elementos aqui têm que ficar expressos de forma evidente do texto. Ou seja, eu tenho que conseguir identificar na frase de vocês, lá do último parágrafo, ou nas frases do último parágrafo, cada um desses elementos aqui. E, claro, tudo isso deve ser acompanhado de detalhamento. Eu tenho que dizer por quê, por exemplo, que a escola é que vai ter o papel de executar aquela ação. Ou tem que detalhar como que a escola, ou o governo, ou a sociedade, ou a família, ou a mídia vão executar aquelas ações. Detalhar significa especificar um ou mais desses elementos aqui da proposta de intervenção.
Isso significa também dizer que eu tenho que ser capaz de argumentar, de colocar uma frase que seja para eu defender a proposta. Ou seja, eu tenho que deixar claro que eu acredito nessa proposta, que ela é a proposta para eu resolver o problema. E tudo isso, gente, em uma redação, no último parágrafo, deve ter de 5 a 8 linhas, mais ou menos, considerando o tamanho que a gente tem de texto, numa estrutura de 4 parágrafos de redação. Uma redação nota 1000 de 2017, que apareceu no manual de redação de 2018, mostra que todos esses elementos devem estar no texto. Então, lembrem que, quando nós temos a redação sobre o desafio da educação de surdos, nós temos que pensar uma situação-problema e a solução. Olhem o que a Eduarda Jacome Silva apresentou, e com isso a sua redação tirou nota máxima, nota 1000. Eu vou acompanhar com vocês todos os elementos do texto para chegar à proposta de intervenção, identificando aqueles 4 elementos ali. Acompanhe na tela comigo o que a autora escreveu. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual assegura em plano internacional a igualdade e a dignidade da pessoa humana. Começou com uma citação e de cunho histórico. Entretanto, no Brasil, há falhas na aplicação do princípio da isonomia no que tange à inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Quando ela diz que há falhas, ela está interpretando a realidade brasileira e apontando a situação-problema. Quer dizer, no Brasil, a gente não consegue dar conta dos princípios fundamentais dos direitos humanos. Consequentemente, a formação educacional é comprometida, então aqui nós temos a tese da autora, o que pressupõe uma análise dos entraves que englobam essa problemática. Aí ela vai dizer agora quais são esses entraves. Em primeiro lugar, cabe pontuar que as instituições de ensino apresentam, em sua maioria, um sistema pouco inclusivo. Então, aqui nós temos o primeiro entrave. O sistema educacional brasileiro é pouco inclusivo. Agora ela vai explicar isso. Embora a Lei Brasileira de Inclusão atenda à Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência, realizada em 2006 pela ONU, sua finalidade encontra obstáculos. Então, se ela tem obstáculos, realmente isso é um entrave. Seja na estrutura escolar vigente, seja na falta de preparo do corpo docente. Prova disso são as escolas regulares e as universidades que não se adequaram à comunicação em Libras, bem como exames avaliatórios ou deveriam ser avaliativos, que não garantem tal acessibilidade. Nesse sentido, os surdos recebem uma educação frágil, desigual e excludente. Além disso, a ineficiente integração no âmbito escolar, olha aqui outro problema, resulta em efeitos fora dele. Conforme afirmou Aristóteles, é preciso tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida exata de suas desigualdades. Associou aqui o conhecimento proveniente da filosofia. Contudo, a instrução aristotélica não é vista na prática, uma vez que o mercado de trabalho oferece poucas oportunidades, ainda que o deficiente auditivo tenha concluído o ensino superior. Paralelamente a isso, o comportamento contemporâneo, o qual prioriza o individualismo e a competição, intensifica a exclusão, visto que a deficiência em questão é alvo de uma visão equivocada de incapacidade funcional. Desse modo, as implicações de uma educação que não se adapta às diferenças são visíveis. Então, se eu tenho uma educação que não dá conta de garantir a empregabilidade e nem inclusão para os surdos, eu tenho 2 problemas que precisam ser atingidos. Então, vamos agora a essa parte que eu coloquei na chavezinha aqui em vermelho, que é a proposta de intervenção. Diante do exposto, aí faz uma introduçãozinha pequena, que vai reafirmar a tese. Faz necessária uma complementação nas instituições secundárias a fim de promover uma formação educacional coerente com as leis e resoluções. Então, aqui ela fez uma reafirmação de que, se o Estado é falho, ele tem que ser mais eficiente. O que ela vai propor aqui? Para tanto, aí a primeira partezinha aqui é a indicação do agente. Para tanto, o Ministério da Educação... Aí ela indicou quem? Deve fazer o quê? Agora ela está indicando a ação. Então, aqui é o nosso elemento 2 dos 4 elementos da proposta de intervenção. Olha o verbo no infinitivo. Deve impor diretrizes de um projeto pedagógico inclusivo, como a obrigatoriedade de aulas de Libras na graduação de professores, bem como cursos para os formandos, ou para os formados. Aí explicou aqui o elemento 3, que é como que ele deve executar essa ação. Ademais, o Estado, de novo, uma nova proposta, o agente, o primeiro elemento aqui, através do corpo legislativo, ou seja, como, que é o terceiro elemento, deve fazer o quê? Propor, aqui vem a ação, o elemento número 2,
deve propor incentivos fiscais às grandes empresas que instituírem um percentual proporcional na contratação de pessoas com alguma restrição física, incluindo auditiva. Então, notem que ela apresentou 2 medidas para tornar o Estado mais eficiente e garantir que os surdos tenham empregabilidade. Tudo isso a partir do elemento 4, que ela apresentou lá na primeira frase, que é a fim de promover uma formação educacional coerente com as leis e resoluções. Aí, o que ela faz no final? Ela usa uma frasezinha final para detalhar a sua proposta, defendendo-a. Assim, os direitos básicos inerentes à vida e à liberdade, consagrados na Carta Magna, poderão ser cumpridos. Ou seja, essa proposta, se ela for de fato executada, ela vai garantir aquilo que é um direito básico na Carta Magna. Então, notem que aqui nós temos 2 ações que são extremamente coerentes com o problema discutido no texto, e essas ações preenchem de forma direta todos esses elementos aqui, que são os 4 elementos da proposta de intervenção. Vamos gravar muito bem, gente, esses elementos. Eu tenho que deixar muito claro quem é que vai fazer a ação, e aí essa perguntinha básica vai responder a quem. Quem é que vai fazer a ação? O Estado, o governo, o município, o professor, a família? A ação vai responder o que eu vou propor. O meio é como que essa ação vai ser realizada. E a finalidade vai indicar para que ela serve. E aí nós vamos ver, então, gente, que todos esses elementos precisam estar no texto. Mas para eu garantir os 200 pontos, se eu só responder a isso aqui, eu não vou garantir essa nota. Eu tenho que ainda fazer uma defesa da proposta. Então, olhem só, que além de eu dar conta daqueles 4 elementos, eu tenho que reservar 1 ou 2 frases para detalhar e defender que aquelas propostas que eu estou apresentando são plausíveis, são coerentes e merecem ser compartilhadas como ações possíveis para resolver uma situação-problema. Então, olha aqui na tela comigo agora o que eu quero destacar. Que não basta simplesmente apresentar a proposta de intervenção completa com os 4 elementos. Eu preciso também defendê-la, detalhá-la, porque assim nós vamos ter, de fato, uma proposta de intervenção que seja nota máxima. Por fim, lembrar que essa articulação e esse detalhamento eu faço em frases, por exemplo, separadas, ou no início do parágrafo conclusivo, ou no final. O que importa é que isso fique claro ao longo do texto. Aí eu vou mostrar para vocês a redação da Yasmin Rocha Lima, que é uma redação que também apareceu no manual de redação do candidato do Enem, na cartilha do estudante de 2018, que é uma redação também sobre o desafio da educação dos surdos no Brasil, que foi o tema da redação de 2017. A Yasmin aponta que a formação educacional dos surdos encontra no Brasil uma série de empecilhos. Então, ela também apresentou, assim como a outra redação anterior, a ideia de que a educação apresenta obstáculos. Aí ela vai associar isso a milhares de surdos que têm seu direito vilipendiado, ou seja, os surdos não conseguem entrar na escola, e que isso faz com que o direito previsto na Constituição não seja garantido, porque todos, segundo a Constituição, têm direito a uma educação de qualidade. Aí ela defende, então, essa ideia de que todos os surdos não estão tendo esse direito assegurado, e lá no final, ela diz assim, que é o parágrafo que me interessa agora. Nesse sentido, urge que o Estado... Aí ela está indicando quem, que é o primeiro elemento da análise, por meio do envio de recursos ao Ministério da Educação, aí, por meio é a forma como, que é o elemento 3, como que essa ação vai ser executada, por meio de envio de recursos ao Ministério da Educação, o que ele deve fazer? Ele deve promover, olha aqui o verbo que indica qual é a ação, o elemento número 2, a construção de escolas especializadas em deficientes auditivos e a capacidade de profissionais para atuarem não apenas nessas escolas, mas em instituições de ensino comuns também, objetivando a ampliação do acesso à educação aos surdos, assegurando a estes, por fim, o acesso a um direito garantido constitucionalmente. Aqui, objetivando, ela está dizendo para que essa medida serve, ou seja, ela está apontando o elemento 4 da proposta de intervenção. Outro sim, quer dizer, além disso, conector bem importante para vocês usarem nos textos de vocês, ONGs, ou seja, quem devem promover como, através da mídia, o quê? Campanhas que conscientizem a população acerca da importância do deficiente auditivo para a sociedade, enfatizando, como está bem detalhado aqui, em mostrar a capacidade cognitiva e intelectual do surdo, o qual seria capaz de participar da população economicamente ativa, caso fosse concedido a este o direito à educação e à equidade de tratamentos por meio da difusão do uso de Libras. Notem que aqui, gente, ela faz um detalhamento
Então, vou botar aqui o detalhamento de como essa ação poderia ser executada. Aí, no final, o que ela faz? Reserva uma frase para garantir a defesa da sua proposta de intervenção. Essa defesa aqui ela é crucial para dizer assim para a banca, eu tenho certeza do que eu estou propondo, a minha proposta é tão interessante que vocês não podem discordar dela. Dessa forma, o Brasil poderia superar os desafios da consolidação da formação de surdos. E, claro, ela está indicando que, se essas medidas fossem aplicadas, haveria, de fato, a possibilidade real de resolver o problema. Então, notem que os 4 elementos devem ficar visíveis nas frases que compõem as propostas de intervenção, e o detalhamento ele precisa também ficar visível. Mas o que é esse detalhamento mesmo, gente? É o que aparece aqui na tela. É a especificação de um item da proposta, ou do agente, ou do meio, ou da finalidade, e, claro, acompanhado de uma medida de intervenção. Para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uso de algumas expressões de caráter explicativo, porque as orações explicativas elas servem para a gente detalhar. Então, vamos partir do pressuposto de que a gente pode usar frases que são frases que trazem uma estrutura completa para a proposta de intervenção. Então, a gente pode começar assim. Para ou a fim de. Aí vocês vão colocar um verbo. A fim de minimizar, a fim de diminuir, a fim de resolver os problemas de racismo no Brasil. O ou a, aí vocês vão colocar aqui o agente. Deve, aí vocês vão colocar aqui, de novo, um verbo para indicação. Deve fazer tal coisa por meio de. E esse por meio de aqui vai indicar a forma de resolução daquela ação. Aí, o que eu faço aqui? Eu vou marcar aqui o a fim de, marca, para que serve a proposta de vocês. Quando eu digo o agente deve, eu estou indicando quem é que vai realizar a ação. Quando eu digo que ele deve, coloco um verbo aqui, deve fazer, deve impor, deve construir, eu estou indicando o que ele deve fazer, ou seja, qual é a ação. Por meio de é a estratégia que eu uso para explicar como aquela ação vai ser executada. Aí, o que eu tenho numa frase que tem essa estrutura? Eu tenho os 4 elementos forçados para serem registrados. Eu vou dar conta disso aqui. Né? Então, olha aqui comigo no outro lado do quadro. Né? Eu vou indicar quem é que faz a ação, o que eu estou propondo para resolver aquela situação, problema, como que ela vai ser resolvida e para que ela serve. Só falta agora o detalhamento. O detalhamento ele pode ocorrer de várias formas. Eu posso explicar, por exemplo, quem é o agente. Eu posso dizer, de forma mais detalhada, como que a ação vai ser executada, ou eu posso construir uma frase final que defenda a proposta. Essa medida é útil ou é adequada. Por quê? Aí eu vou detalhar a relevância apresentando a defesa dessa proposta de intervenção. Isso é também uma forma de detalhar. Esta, gente, é uma possibilidade de eu desenvolver o detalhamento de uma proposta de intervenção. Existe outra que eu vou mostrar agora aqui para vocês. A outra proposta consiste em detalhar um dos elementos da proposta de intervenção. Então, eu coloco, de novo, para ou a fim de. E esse a fim, gente, é separado, tá? Então, notem aqui, ó. Nessa outra estratégia aqui, eu vou dizer, a fim de minimizar os problemas associados ao racismo no Brasil, então, aqui eu tenho para quê. O Estado, a sociedade, a família, aí eu vou ter de dizer quem, qual é o agente. E aí, nesta parte aqui, eu faço uso do detalhamento. O Estado, que é a instituição social responsável por regular a vida, a postura e as normas sociais. Aí eu faço uma explicação entre vírgulas sobre quem é esse agente. Aí vem detalhamento. Deve, aí eu vou propor qual ação.
aí eu continuo, o restinho igual. Como eu vou indicar isso, tá? Então, notem que eu posso detalhar de duas formas. Ou eu uso uma frase depois da proposta, defendendo a proposta, ou eu escolho um desses elementos, o agente, o como, ou a finalidade, por exemplo, para detalhar. E aí eu também vou indicar uma espécie de especificação de um dos elementos da proposta de intervenção. Agora, observemos aqui comigo uma redação com o tema a persistência do assédio sexual contra mulheres no Brasil. Nós temos tido vários números de mulheres que estão denunciando assédio sexual. Isso, inclusive, tem gerado série de TV e filme. Observemos aqui na tela a redação que diz assim. Conforme exposto, daí nós já estamos no último parágrafo, a persistência do assédio sexual contra mulheres no Brasil resulta de uma cultura patriarcal e machista. E, por isso, esses dois elementos da nossa nação precisam ser minimizados nas relações sociais. Assim, a fim de combater esse tipo de assédio, ou seja, para que isso serve? Aqui, o elemento 4 da proposta de intervenção, para que serve a finalidade? Faz necessário que professores e pais, ou seja, quem, que é o nosso segundo elemento, sujeitos que podem discutir valores morais e culturais adequados. Aí eu estou explicando por que eles, de fato, são as pessoas que servem para resolver essa ação. Essa parte aqui que está destacada é o detalhamento sobre os agentes. Aí nós vamos ter o terceiro elemento aqui, estabelecer diálogos, ou seja, aqui eu estou indicando qual é a ação, estou dizendo o que é ser feito, sobre o histórico do patriarcado, do machismo no Brasil, e assim mostrar o quanto isso tem propiciado o assédio sexual contra as mulheres e o quanto isso é danoso para o gênero feminino. Apresentei o que vai ser feito, quem é que pode desenvolver, e expliquei por que esse quem pode fazer isso. Agora, eu vou explicar o como, que é o terceiro elemento. Tal ação pode ser feita por meio de... Aí, olha aqui o terceiro elemento, aulas específicas sobre o tema na disciplina de História, ou projetos pedagógicos na escola que alertem para a necessidade de combate ao assédio. Em casa, pais podem dialogar com seus filhos sobre a necessidade de se respeitarem as mulheres e permitir-lhes uma vida sem esse tipo de violência. Aí, nós colocamos aqui duas formas de como, em duas frases, essas medidas podem ser feitas. O que vem ao final? Aquela frasezinha que vai defender a proposta. Essa aqui que eu estou destacando agora. Certamente, medidas como essas favorecerão a formação de indivíduos menos propensos à reprodução de posturas machistas e patriarcais e, provavelmente, menos sujeitos potenciais à prática de assédio sexual contra as mulheres. Então, notem que aqui nós temos uma proposta de intervenção que ganharia 200 pontos. Primeiro, ela deixa claro qual ação, quem vai fazer, especifica qual é o agente, com aquela frase que é uma frase explicativa, sujeitos que podem discutir valores morais e culturais. Ela detalha como que essas ações podem ser executadas e, ao final, ela apresenta ainda uma defesa da pertinência da proposta de intervenção. Então, notem que aqui, o que aparece em amarelo, agora na tela para vocês, por favor, observem juntos, nós temos dois detalhamentos. Então, a banca não vai ter dúvida nenhuma de que, de fato, essa proposta de intervenção está completa e vale 200 pontos. Primeiro, houve detalhamento sobre o agente, que é o primeiro destaque amarelo. Por fim, houve detalhamento baseado na defesa da proposta de intervenção. Se vocês conseguirem fazer tudo isso na proposta de intervenção de vocês certamente vão ter 200 pontos. Mas por quê? Certamente. Porque vocês sabem já, que nós estamos explicando no curso, que a proposta de intervenção tem que conversar com os problemas que vocês discutiram ao longo do texto, nos parágrafos anteriores. Tem que ter os 4 elementos, quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, para que isso vai servir, e o detalhamento. O detalhamento pode ser a defesa ou a explicação de um dos 4 elementos. Então, gente, o que essa aula quis mostrar para vocês? Olhem só, que na redação dissertativa argumentativa exigida pelo Enem, vocês têm que fazer uma articulação extremamente coerente da introdução, do desenvolvimento à conclusão. A conclusão é a parte de apresentação da proposta de intervenção, que tem que estar articulada, obviamente, com os problemas que vocês discutiram ao longo do texto. E, claro, construir uma proposta de intervenção tem que estar relacionada com a problemática que vocês discutiram ao longo do texto. Por isso que tudo tem que ser coerente, casado, mas baseado muito em raciocínio lógico. Não esqueçam disso, treinem cada vez mais as suas escritas conforme essa estratégia de produção de intervenção, porque certamente vocês não vão se arrepender. Eu assino embaixo sobre isso aqui. E vocês vão escrever junto comigo cada vez melhor. Gente, boa escrita. Eu estou aguardando vocês no próximo simulado. Escrevam muito, leiam cada vez mais e sejam cada vez melhores na sua habilidade de escrever a redação.